boa tarde, amigos da TVC. Neste momento nós estamos aqui com o jurídico da TVC, né? O doutor Antônio Cardoso, né? Parreira aí do Conexão Maricá. Todo mundo já conhece aí o doutor Antônio, né? E hoje nós estamos até conversando aqui, matando uma saudade, né, da dupla, né, que marcava, você até hoje cobra a presença. O Conexão vai voltar quando? O Conexão vai voltar quando? Minha gente, se vocês souberem a vida do doutor Antônio, sabe, dentro dessa realidade que hoje tomou conta do Brasil, é uma coisa de doido, né? O doutor Antônio é professor de Direito também. Então, sabe, é uma pessoa que está nessa atividade constante, né? Não para, né? Eu falei para vocês que eu ia buscar informações em cima do direito de uma pessoa que eu conheço e sei que conhece muito o direito. Eu primeiro fiz contato com os deputados, fiz o contato com o PROCON de Maricá, onde acionou lá a empresa, né? Nós estamos falando aqui justamente da empresa Águas do Rio, né? Aquela empresa que está cobrando indevidamente. Se o cano passar na sua rua, você, minha amiga, você, meu amigo, tem que pagar a taxa mínima deles de R$ 62. Né? Eu não sou um operador de direito, mas ele tem noção do direito. Então, é uma cobrança criada por eles, em cima de uma norma, que atropela a lei estadual, atropela a lei federal. É mais ou menos assim, no nosso linguajar. Eu moro aqui e no final da minha rua tem um prostíbulo, no nosso papo popular. Um prostíbulo no final da minha rua. É aí o simples de ganhar um dinheiro móvel. Cada um que passar em frente à minha porta ali vai ter que pagar um pedaçozinho para ir lá se divertir. É a mesma coisa que essa empresa está fazendo. Ela está cobrando uma coisa que, se você não quer, tem muito que tem poço artesiano, não precisa, nunca fez uso, não tem relógio, ele não quer nem saber, eles estão cobrando, né? E o pior, se você não pagar, eles estão colocando o nome da pessoa no Serasa, que acaba ficando sabendo dessa situação na hora que vai comprar um bem, como aconteceu nesse caso aqui. Um senhor de 66 anos, 67 anos, foi comprar um tecido doméstico da Casa Bahia, chegou lá, humilde, a riqueza maior que ele tem é o nome dele, aquele trabalhador, sabe, que antigamente que tira o fio do bigode, né? Imagina a cena que eu estou passando para vocês, né? Foi lá com a esposa toda feliz, vai comprar uma geladeira nova, né? Que é novidade, uma geladeira nova. Aí de repente o vendedor vem com papel e chega assim: senhor, a sua ficha não foi aprovada não, porque o senhor é mau pagador. Você já imaginou como é que soa mal na cabeça de uma pessoa de quase 70 anos que trabalhou a vida inteira e de uma cobrança que ele não sabe por quê, que ele não fez uso, ele não pediu, né? Aí passamos isso para os deputados, parece que lá já está lá no procedimento, tem uma CPI já em cima dessa situação aí das Águas do Rio. Aqui o PROCON está chamando a empresa, né, juntamente com os pseudo-usuários, né, para fazer acordo. Chamou a TVC, né, o Paiva, que é o responsável do PROCON aqui, né, e a TVC não foi. Eu vou até aproveitar aqui para passar para o responsável, o Paiva. O Paiva, a TVC não foi aí, porque eu acho um absurdo ter acordo numa coisa ilegal e inexistente. Como é que a pessoa vai aí, o nome dele já no Serasa, para fazer que acordo? Que acordo? Pagar, o senhor está devendo aqui 5 meses, você vai pagar só 2 e vou tirar seu nome lá do Serasa. O que você tinha que fazer é o que a TVC está fazendo, pai. Aqui, ó, nós estamos indo de encontro ao mestre que vai tomar as providências dentro da lei. Eu conversei com a jurídica aí do PROCON, ela me prometeu que ia entrar com uma ação, né,
e para defender a população, estou aguardando, ela ficou de me dar o retorno assim que procedesse, mas a TVC não espera, que é o canal do povo, né, de imediato. Já acionei aqui o doutor Antônio, guerreiro de Deus, que vai conversar com vocês aí. Boa tarde, doutor Antônio. Boa tarde, jornalista Ricardo Cantarelli. Matando a saudade. Aos amigos da TVC. Desculpe, né, mas estou com um pouco de pigarro. Bom, como foi muito bem esclarecido com o nosso amigo jornalista Ricardo Cantarelli, a toda prestação de serviço existe o dever de uma contraprestação. Toda prestação de serviço. A disponibilização de serviço não significa, em sentido muito amplo, inclusive, a obrigação de contraprestação. A disponibilidade, como você até citou muito interessantemente, né, aquele prostíbulo, né, o cara passa na porta do prostíbulo, não é obrigado a pagar, porque passou na porta, porque elas estão ali e não entrou porque não quis, né? Na minha rua passam vários cabos de internet, nem por isso eu sou obrigado a pagar todas as internets que passam na minha porta, porque os cabos existem ali para uma disponibilidade. Eu já não utilizo mais a telefonia da Oi. A Oi também tem um cabeamento que passa na minha porta. Exatamente. Nem por isso eu sou obrigado a pagar a taxa de disponibilidade de um serviço que eu não recebo. Eu tenho que receber esse serviço inicialmente para que seja exigida uma contraprestação. Medida diferente dessa seria uma interpretação teratológica do que diz o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, que tratam, são os diplomas que tratam dos direitos e das obrigações. Não há nenhuma obrigação ao consumidor de efetuar um pagamento, a título que for, de um serviço ao qual ele não usufrui. Se ele não aderiu, porque é um contrato de adesão, inclusive, se ele não aderiu a esse contrato, ele não é obrigado e não poderá ser cobrado. Também tem uma outra situação. Pior ainda, a situação se agrava quando essa pessoa descobre que o nome está incluído nos cadastros restritivos de crédito sem uma notificação prévia, sem qualquer direito de uma autodefesa. Porque o mínimo que a pessoa tem é esse direito íntimo, íncito, de se defender, de dizer, não, eu não tenho a prestação desse serviço. Inclusive é um serviço que tem que ser continuado. A natureza da prestação de serviço de água, de energia elétrica, é essencial. E ela só deixa de ser essencial quando a pessoa já possui na sua residência um poço datado ali 20 anos, 30 anos, nem o INEA pode cobrar nada, porque já é uma utilização antiga, um direito adquirido. E não são as águas do Rio, que é a SEDAI. Eu vou falar SEDAI porque a SEDAI, por teratologias, acabou tendo esse problema e teve que ser desmembrada em outras empresas. Aí vem a Águas do Rio, que deveria ser um exemplo para solucionar os problemas que a SEDAI provocava, principalmente em cima dos seus hidrômetros, quando cobrava pelo deslocamento de ar. Chegou uma época que houve, né, um comércio de um produto chamado Ventosa, que vedava a entrada do ar pela rede. Aí o interesse foi lutar no tribunal e ganhar uma liminar, para que as residências não instalassem esse produto, ou seja, continuassem vulneráveis ao deslocamento de ar. Pior ainda quando não existe o hidrômetro, não existe a prestação de serviço, não existe o cano, mas passa na rua e vai ser cobrado. Então, realmente, Cantarelli, jornalista Ricardo Cantarelli, as pessoas têm que acordar. É óbvio que estamos numa época estranha, né? Direitos estranhos, situações estranhas, né? Constituições teratológicas, bizarras, né? Das interpretações do direito. Mas continua valendo o direito das obrigações íncito no Código de Defesa do Consumidor, íncito no Código Civil. E não poderá ser cobrado, Cantarelli. Então, eu acho que as vias mais adequadas, porque apesar do PROCON ser um órgão administrativo, que pode fazer uma boa prestação de serviço, porém não vincula
obrigação de um consumidor ou um cidadão lesado de primeiro procurar o PROCON como via administrativa. Ele pode ingressar diretamente ao judiciário, que já está cansado de fazer matérias e julgar questões nesse sentido, inclusive havendo diversas jurisprudências. Doutor, essa empresa hoje já é uma das, em pouquíssimo tempo, já é uma das campeãs de processo. Campeão de processo. Doutor Antônio, o senhor falou aí de notificação. Chegou ao conhecimento da TVC, várias pessoas foram notificadas, fizeram contato com a empresa, alegando que não tem drone, nunca usou o serviço, né? E que aquilo estaria fora da lei. Aí eles falaram que o cano passava em frente à porta, que eles teriam o direito de cobrar, a pessoa se não quer fazer o uso, é um direito da pessoa, mas o serviço está ali à disposição dela. E aí a pessoa questionou, mas onde está escrito isso? É lei? Aí a empresa respondeu, não, nós estamos respondendo por lei. E nós aprofundamos mais nisso, nós fizemos contato com a assessoria de imprensa da empresa, né? Ela deu a entender que não é uma lei, eles criaram uma norma interna administrativa que não vincula e enquadraram todo mundo dentro dessa norma, fazendo uma cobrança indevida, fazendo uma pessoa, que é o caso dessa cidadão aqui, de passar por um constrangimento, para mim, ilegal, porque ele está com a família dele ali. Absurdo. Sabe? A riqueza dele é o nome dele, e de repente ele tem que ouvir do vendedor que ele é um mau pagador. Essa empresa, ela pode ficar livre. Ela não comprova a prestação de serviço. Simplesmente, no mínimo, seria a tentativa de uma extorsão. Vamos dizer mais claro, praticamente uma extorsão. Porque se não é consumidor do serviço, não aderiu à prestação de serviço, não é obrigado. Nós não temos coisa muito diferente. E essa norma? Isso já vem acontecendo. Não vincula. A justiça aceita essa norma? Não aceita, não vincula. Simplesmente as jurisprudências apontam que é uma cobrança indevida. Já ocorreu isso no passado com a SEDAI, já cansou, né, de perder ações nesse sentido e não vincula. Eles podem tentar, o empresário, né, visa lucro, né? Ele quando ele ingressa em cobrança administrativa é porque ele visa lucro. Quando ele acaba negativando o nome das pessoas, cadastros restritivos, que eu chamo de indevidamente, porque deve ter pelo menos o direito da pessoa saber por que está sendo encaminhado o nome ao SPC para um direito de defesa, um direito de não ver seu nome figurando no polo, né, de mal pagador, porque fica taxado como mal pagador pela empresa. Mas essa alegação que as pessoas procuraram, como o senhor falou aí agora, não tem explicação. Eles dão explicação, o serviço está ali, você não faz uso do serviço. Agora cabe de forma muito tranquila ingressar em juízo, procurar os direitos. E como o juiz está vendo essa situação, doutor Antônio, no sentido, sabe, de várias pessoas, daqui a pouco ver seu nome sujo, pessoas que nunca tiveram nome sujo, e de repente vem um documento, isso aqui é documento do Serasa, está aqui constando o nome da pessoa, o nome da empresa e a dívida que está devendo lá de meses, né? Aí vamos fazer o acordo, vem chegar para cá para fazer o acordo, você está devendo 5, 6 meses, mas só paga um, sabe? E nós tiramos o seu nome. Procedência das ações. Isso não cria um fato? Já existe jurisprudência no sentido que não pode haver esse tipo de cobrança. Não existe. Eles vão continuar insistindo, os desavisados vão de repente pagar. Sempre há um interesse, né? Se observar, a empresa ela presta serviço para diversas pessoas. Se num universo de 20 mil, 30 mil pessoas que vão receber essa cobrança, 15, 20 mil pagarem, tem aí 25 mil, 5 vão recorrer, é um grande negócio. É um grande negócio. Vocês estão entendendo quem está falando? Eles jogam, sabe, no retorno que eles vão ter daquelas pessoas que vão pagar. Nós estamos falando a nível de Estado. É um grande negócio. Quantas pessoas? A nível de Estado nós vamos colocar milhões. Olha só,
milhões de pessoas. Mas também cabe uma indenização dessas pessoas, sim, né? Sim, em regra, é em torno de 5% dos consumidores prejudicados que ingressam em juízo. 95%, 95% não procuram a justiça. Nós estamos falando mais ou menos só, por baixo assim, vamos botar por baixo 1 milhão de pessoas, né? Já foi até uma... eu acredito que eles prestando serviço no Rio de Janeiro e periferia, coloquem aí os 3 milhões de consumidores. Eu botei 1 milhão, 1 milhão de pessoas. Os 3 milhões de consumidores. O que é 5 mil? E 5% procuram a justiça. Inclusive já foi um fato, uma ocasião que eu fiz eu lembro desse fato, que eram situações com uma outra empresa que prestava serviço de energia elétrica, e aí o juiz ainda ficou olhando para mim, mas doutor, eu tenho uma certa dúvida da quantificação. Falei, o senhor não precisa ter um mínimo remorso, é só lembrar que 5% só que procuram o judiciário para poder pleitear a defesa dos seus direitos, 95% são omissos nessa parte, preferem ficar com prejuízo do que buscar a justiça. Então, o senhor estará fazendo justiça também em favor desses 95% que não procuram as vias judiciais. Ou seja, né, procura a justiça. Não tem que discutir, cara. Não. E a empresa, para poder reclamar, bobagem. Só aconselho eles não pagar, né? Eles já têm em mente que vão cobrar e que poucos vão buscar a ajuda do judiciário para poder solucionar a questão. Então, pouquíssimos vão procurar. A grande maioria, a massa, 90%, no mínimo, 95%, não vão procurar, e 5% vão procurar a justiça. Agora, voltando à cobrança, taxa de disponibilidade de prestação de serviço, isso é uma teratologia. Isso é uma questão absurda. Eu volto a dizer, né? Aquele teu exemplo foi fantástico, né? O prostíbulo está ali, o cidadão passa na porta, aí o dono lá vai cobrar, não, vem cá, você está devendo aqui pela entrada. Não, mas eu não entrei porque não quis. Está aqui, está disponível, as damas estão ali aguardando, né? Não estão ocupadas, né? Tem algumas disponíveis ali, você tem que pagar. Não tem que pagar, né? Se fosse dessa forma, todas as internets que passassem na tua porta, também você teria de pagar uma taxa de disponibilidade de serviço. E a pessoa pode escolher. Eu posso ter uma casa sem energia elétrica. Não quero energia elétrica, gosto de luz de lampião, luz de lamparina ou luz de vela. Sou um cidadão que gosta do perfil medieval, luzes de vela tem o seu glamour, não quero energia elétrica em casa. A empresa concessionária de energia elétrica não pode cobrar a taxa de disponibilidade de serviço, a não ser que haja formalização de um contrato de adesão. Eu fui à empresa, né, instalei um medidor trifásico na minha casa, ali tem uma taxa mínima. Aí tem uma taxa mínima, mas eu contratei ciente de que esse meu contrato de trifásico me gera uma taxa mínima. E eu sei que eu terei de pagar uma taxa mínima porque eu contratei o serviço, instalou o medidor, eu não uso porque não quero. Mas não é o caso. Não é o caso. Um outro caso também, vou citar casos e casos. Existem alguns casos aqui, né? O cidadão perdido, aquele noiado, né? Romântico noiado das madrugadas, ele furtou alguns hidrômetros. E a empresa ficou ciente disso. Isso é um fato que eu estou citando, tá? Ficou ciente desse furto já há algum tempo. Ela pode cobrar a prestação de serviço? Ela não pode. Ela sequer tomou a providência de substituir, de colocar lá uma peça funcionando, não tem prestação de serviço. Se arrancou o hidrômetro, ele arrancou o ramal de entrada. Arrancou o ramal de entrada, eles foram lá e vedaram a entrada da água porque estava jorrando, né? Quando vinha a água para abastecer a localidade, jorrava. Eles foram lá e vedaram. Eles podem cobrar? Não podem. Então seria o caso de cobrar também. Não, vamos cobrar a taxa de disponibilidade, apesar de nós não estarmos prestando serviço por nossa negligência, porque nós não colocamos o hidrômetro quando foi solicitado pelo consumidor que teria esse direito e quer ter esse direito da prestação de serviço, eles sequer colocaram. Mas eles, nesse caso, também estão cobrando taxa de disponibilidade
por aquilo que eles estão colocando e passa pela rua, ou por aquilo que eles contrataram e não estão cumprindo com a obrigação. Doutor Antônio, dentro do direito, né, o PROCON municipal, vou me referir dentro do município, Sim. usando a fundamentação que o senhor acabou de colocar aqui, e ele lá tem uma banca de operadores de direito. Eles entrando com uma ação coletiva a nível municipal, essa empresa, se tratando de Maricá, ela pode ser enquadrada na forma da lei e impedir que ele... Pode, né? Pode. O PROCON tem competência suficiente para isso. É isso que... O PROCON tem competência. Eu fiz questão de perguntar isso, doutor. O PROCON, ele é um órgão de intermediação. Ele, no primeiro momento, o PROCON, ele foi criado para isso. Na década de 90, formação de PROCON, eu participei. O primeiro encontro que tivemos lá no Rio foi Orfeu, que ia ser o presidente do PROCON, diretor do PROCON. Orfeu foi acompanhado, eu acompanhei o Orfeu, a doutora Ivana acompanhou o doutor Orfeu e a doutora Valéria acompanhou o doutor Orfeu. Depois fomos almoçar no restaurante árabe, foi bacana. Então nós já discutíamos isso, o Ministério Público atuava diretamente em todas essas questões, tá? Depois ele foi mudando um pouco o perfil, o PROCON naquela época já funcionava na sede da prefeitura, né? Numa ramificação, uma sala na parte interna ali, externa, aliás, desculpe, nos fundos da prefeitura, mas já tinha uma sala assim, que já atendia os primeiros problemas. As discussões naquela época eram micro-ondas, né, com defeito, né? Os consumidores procuravam lá para reclamar, o PROCON intermediava, mandava uma cartinha para o comerciante ou para o fabricante, e sempre tinha uma posição. Era interessante porque as pessoas naquela época primavam e zelavam pelo bom nome. Então atendiam ao PROCON, mas parece que hoje não querem atender ao PROCON, né? É muito comum o PROCON mandar um ofício para a empresa sequer responder. Ignoram. Aí o PROCON tem feito, o que ele tem feito? Né? Ele tem feito um encaminhamento, importantíssimo inclusive isso, um documento de encaminhamento ao judiciário e ali constando que foi esgotada a via administrativa amigável. A tentativa de composição não foi atendida, a empresa sequer respondeu, ou respondeu de forma insuficiente, insatisfatória, e com aquele documento também o consumidor ele está apto a ir à justiça ingressar em juízo. Só que não é essa necessidade toda, porque já é um fato, né, nessa questão, voltando a águas, questão de águas, já é uma questão sacramentada. Já existe jurisprudência nesse sentido, já esgotou essa esfera toda, já é sabido que existe essa irregularidade. É uma irregularidade. E que eles estão afrontando de uma certa maneira a justiça, né, doutor? Óbvio, a empresa não vai colocar um hidrômetro, fornecer um ano de água gratuito para uma pessoa que seja carente, doente, paciente terminal. Ela não faz essa cortesia, mas ela cobra. É verdade. Né? Ela cobra. Se fizesse pelo menos o social, seria um pouco mais compreensível, né? Vamos atender aqui as pessoas deficientes, as pessoas terminais, as pessoas portadoras de doenças especiais, convalidas, e elas precisam de uma assistência, e aí toda a sociedade comovida com esse fato, que é uma empresa que, né, que participa da vida ativa social, né, o bem-estar da população, da comunidade. E aí a pessoa até aceita, não, eu vou pagar essa disponibilidade porque o serviço é destinado também a pessoas carentes que precisam. Mas não é o caso. Só visa o lucro. Uma vez que só visa o lucro, então você tem que responder também com a mesma exigência. Claro. Né? Só visa o lucro? Eu só viso a contraprestação. Você tem que me prestar o serviço para que eu possa pagar. Exatamente. Se você não me paga, eu vou lhe acionar na justiça, que é todo o meu direito, e quero ser indenizado por todos os danos e males que você vem causando à minha honrosa pessoa na qualidade de cidadão, que está tendo seu nome negativado. Isso é um vilipêndio à honra moral da pessoa. Exatamente. Né? Inclusive na primeira reportagem, né, que vocês viram aí, está aí no portal da TVC, a cidade de Maricá, minha gente, tem 5 deputados. 5 deputados. Hoje a cidade de Maricá tem um peso político muito grande, né? Verdade. Muito grande. Na primeira reportagem, eu
fiz uma provocação a todos os deputados, começando com Austin Quaquá, que teve suas bases dentro das comunidades daqui de Maricá, né? Ele sempre teve essa identificação com o menos favorecido, sabe? Que tem pessoas, gente, que está acontecendo a mesma coisa. O trabalhador ganha um salário, com o dinheirinho dele é contado para levar o pão para casa dele. Aí a empresa está, como o doutor Antônio falou aqui, não quer saber disso, não faz social, ela quer meter, sabe, a faca, você tem que pagar. Então você paga a cota mínima, R$62, né? E pedir aos deputados, né? Temos aí Renato Machado, deputado estadual, a Rosângela Zerdan, que é vice-presidente da Alerja, né? Nós temos aí o deputado Pobel, que toda hora está aí subindo nas vitrines, falando de tudo, mas não fala do que tem que falar, que ele está ciente do problema, que eu levei o problema para ele. Um de vocês, sabe, tem que falar em favor dessas pessoas. Ainda tem um novo deputado aí, né? Um novo deputado? É um novo deputado estadual também, né? O Guilherme Delaroli. Não, exatamente. Tem o Guilherme, que é sempre da São terra. 5 aí que nós precisamos nos socorrer. É irmão do prefeito de Itaboraí, é filho de Maricá. Inclusive, jornalista, na ocasião que a SEDAI estava muito precária aqui na cidade, a deputada Zerdan, ela atuou à frente dessa situação que já havia acontecido, né, que já estava acontecendo com a SEDAI na cidade. E ela, salvo engano, fez parte da comissão de estudo até para a privatização da cidade, da própria SEDAI, né? Eu acredito que ela tenha já um conhecimento sobre esses fatos, né? Bem aprofundado sobre esses fatos. Uma coisa eu tenho certeza, toda a entrada que a TVC fez em defesa da cidade de Maricá, em defesa do seu povo, nós no final, conseguimos vitória. E aqui não vai ser diferente, tenho certeza, porque a TVC é um instrumento do rei, está a serviço dele. Doutor Antônio, você quer deixar um recado aí para... Eu quero deixar um abraço à população, nunca perca as esperanças, por mais difíceis que possam parecer os tempos, nuvens sombrias ou não, empresas difíceis de lidar ou não, acreditem sempre no nosso bom Deus, sempre, né? Esperança, fé, bondade, caridade, respeito, igualdade, dignidade, são questões que não podemos esquecer, né? Ao mais é uma satisfação, jornalista, recebeu aqui no meu escritório. Estou tentando convencer ele para a gente voltar à conexão. E discutirmos essas questões, né, que quando fala em população realmente me interessa, né? Ainda mais o meio favorecido que está sendo atingido. Principalmente. E um apelo ao poder público, né, que interceda em favor da população maricaense. A nossa Câmara Municipal também, que é bastante atuante. Até agora o nosso prefeito, nossos deputados, né, a quem de direito, e sensibilizar também, né, os dirigentes dessa própria empresa, para que possam voltar atrás nessa medida. Claro. E pensem que, porque Maricá, apesar do crescimento, mas é uma cidade carente. É uma cidade que vem crescendo estruturalmente, que eu trabalho em obras da prefeitura, mas não tem uma indústria ainda, é uma cidade que ainda tem um perfil muito carente, aposentados. Depende diretamente do raio. Necessita de apoio, tá? Muito obrigado pela atenção aí, jornalista, né? Obrigado, senhor, doutor Antônio. Estamos às ordens, tá? Um abraço a todos. É sempre bom a gente estar aqui com o doutor Antônio, ele sabe, muito solícito, muito claro nas suas informações. Eu espero que o trabalho da TVC tenha atendido a necessidade de vocês, no sentido de informar, né? E usem do seu direito, Tem dúvida? Entre em contato com a TVC que a gente faz um encaminhamento. E Paiva, professor de Direito, mostrou o caminho, você pode se quiser, né? Sai com essa vitória a teu favor aí, porque a TVC entrou no barulho aí, ó. Ok? Um abraço, minha gente, muito obrigado, fiquem em paz.